Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor David, sou professor de matemática, tenho graduação em matemática, pós-graduação em educação da matemática, fiz vários projetos, participei de algumas feiras, alguns eventos, e a intenção minha como professor é desmistificar o medo no aprendizado da matemática. Então nós vamos aproveitar essa parte introdutória, falar acerca de para que servem os números, né? Então eu fiz uma colocação no nosso tema, Professor David no País da Matemática, porque com os números eu acredito que Deus fez o mundo. Então, ao observar o mundo que nos cerca, percebemos que é difícil encontrar uma situação, direta ou indiretamente, que não esteja relacionada com números. Na situação nossa, que é o aprendizado da matemática relacionado ao objetivo maior, que é os números, nós podemos dizer que os nossos números servem para a gente contar e podemos fazer isso naturalmente quando brincamos com os números. Vamos brincar de pique-esconde e começamos a contar e alguns se escondem, né? É uma coisa bonita, naturalmente vê os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E temos ali o aprendizado de que o número natural somado com mais 1 vai ser sempre o seu sucessor. Olha que bacana! E brincando nós aprendemos a entender a parte dos números. Também podemos relacionar a parte de medição. Exemplo disso, o tamanho de um campo de futebol, a quadra. E ali percebemos que sem a parte técnica de entender a parte geométrica, de medidas, né? O ângulo, porque não é sempre que o jogador vai estar inspirado para jogar o futebol. Então ele vai ter que usar uma técnica, né? Observar o ângulo de 90 graus, o ângulo de 30, o ângulo de 45, e conforme a precisão, né, da ação, vai ter uma reação bacana com relação aos números. Também podemos codificar. Hoje nós falamos muito com relação ao número uniforme de atletas, né? Então, a quantidade, até o próprio atleta em si, né? Ele já é uma inspiração de codificar. Também podemos trabalhar com os nossos computadores, da linguagem nossa que nós vamos trabalhar nossos exercícios, linguagens decimais, né? E também a linguagem binária, que o computador só lê em duas situações, 0 e 1. E nós podemos fazer algumas transformações que vai nos atender. Tudo isso também temos que organizar, que nós vamos trabalhar com ordenação dos números. Ali vem estatística, né? Organização, muito importante. Então hoje contamos e registramos qualquer quantidade com símbolos e regras estabelecidas. Na antiguidade, podemos dizer assim que os seres humanos utilizavam fórmulas ou formas para poder contar e registrar as quantidades. Eu digo assim porque a parte primitiva nos dá uma condição de contagem, que é uma das coisas que nós aprenderemos com relação à análise, analisar as coisas, né? E qual é a chance daquilo poder dar certo. Então tem ali análise combinatória, probabilidade, né? Que são as chances de alguma coisa acontecer. Nós vamos trabalhar então
com a parte numérica, a parte geométrica. Vamos dar uma base, um embasamento de uma coisa bem simples, porque se você aprender na íntegra, você vai conseguir ir muito além, porque se você tem uma boa base, você vai construir coisas e vai ficar bem sólida a construção. E nós, como falamos da parte do antepassado, eles registraram isso para nós, né, os primitivos. Através dos ossos, eles escreviam ali, era uma ferramenta que, no tempo paleolítico, se não me falha a memória, aproximadamente mais de 20 mil anos antes de Cristo, ali tinha ali a parte do osso do ixango, babuíno. Então, aquela mandíbula ali, ela escrevia, fazia ali pontiaguda para gravar, escrever alguma coisa. Os riscos, a quantidade de coisas, né? E ali podemos ver a parte da cunha, que vê os babilônicos, cada um conquistava alguma coisa. Então assim ia surgindo a necessidade de melhor aprender. E nós vamos contar para vocês alguma história com relação a Fermat, Descartes, né? Por que não Galileu Galilei? Porque todos aqueles que aprenderam, eles deixaram alguma coisa para nós, né? Quando chega lá em Bhaskara, fala, poxa, Bhaskara, a equação do segundo grau. Mas será que foi Bhaskara mesmo que fez aquela equação bonita, bacana, para traduzir dois pontos, né? Duas raízes? Eu acho que não. Se você visitar lá na Índia, você vai ver que ele recebeu os créditos porque ele mais utilizava. Mas muitos matemáticos ali se encontram e ali subsistiram e dali alguém recebe os créditos, mas ninguém fica triste por isso. Aqui no nosso país, no ocidental, muitos utilizam o conhecimento de equação do segundo grau por Bhaskara, né? Recebeu todos esses créditos. Embora nós vamos falar de Bhaskara também, né? Equação polinomial do segundo grau, equação quadrática, enfim, né? Então nós vamos trabalhar com a parte sucinta da matemática. Vamos falar porque as coisas naturais, das naturais, vamos pegar as coisas inteiras, porque só as coisas naturais eram só ganhar. Mas de repente teve percas, né? Então vem apresentada aí a grande ideia de Cantor, né? Um grande alemão que pôde orientar sobre a teoria dos conjuntos, né? E as frações, que vivam as frações, a divisão das coisas, né? Repartir as coisas, números racionais. E aquilo que existe para construir. Nós temos uma ideia e de repente aquela ideia começa a se tornar realidade. Então nós vamos trabalhar com os reais, né? Coisas que existem. Mas nada pode nos entristecer, porque aquilo que é imaginário está lá na frente, para nós aprender no ensino médio, que é o conjunto dos complexos, né? E trabalhamos com a teoria do absurdo. Mas é legal a gente aprender os números, falar dos números. Se nós entender os números direitinho, nós vamos muito longe. Então vamos junto neste país da matemática com o professor David, para nós aprendermos a lidar, a contar, subtrair as operações matemáticas, potenciação, falar sobre as raízes. É o que nós vamos falar nesse próximos vídeos que nós vamos nos encontrar. Então, espero que vocês tenham observado que nós queremos juntos desmistificar o medo de aprender a matemática. É isso aí, usar lógica, usar questões do nosso dia a dia, né? E isso vai ser muito bom para nós. Até breve.